Boa tarde, boa noite a todos. Videoaula da disciplina Processos de Fabricação 1 e hoje a gente vai falar sobre tratamentos termoquímicos. Na aula passada nós falamos sobre tratamentos térmicos e hoje o assunto da nossa aula é tratamentos termoquímicos. Então, qual a diferença entre tratamentos térmicos e tratamentos termoquímicos? A diferença entre um e outro é exatamente a adição de um elemento químico por conta da modificação de uma propriedade de dureza na superfície dos materiais, no caso dos metais. Então, os tratamentos termoquímicos visam endurecer superficialmente os aços pela modificação parcial da sua composição química e aplicação simultânea de um tratamento térmico. Então, o tratamento termoquímico precisa de um tratamento térmico, que é o que a gente estudou na aula passada, para que o processo seja desenvolvido dentro do aquecimento e também do resfriamento. Porém, no tratamento termoquímico será introduzido um elemento químico ou mais de um elemento químico, o carbono, o nitrogênio, depois a gente vai ver aqui. Os tratamentos termoquímicos, então, são conhecidos como tratamentos de endurecimento superficial, que é o objetivo principal do tratamento termoquímico, endurecer a superfície dos materiais, mas não endurecer o material como um todo, desde a superfície até o núcleo, endurecer apenas superficialmente os materiais, através da adição por um termo chamado de difusão. Através da difusão será adicionado um elemento que pode ser o carbono, o nitrogênio, o boro e por aí vai. Isso significa que esta adição deste elemento irá contribuir para melhorar as propriedades de resistência à fadiga, à corrosão, à oxidação. Isso significa que o elemento colocado ou adicionado através da difusão pela temperatura aumentada vai fazer com que a resistência seja melhorada. Então, o elemento adicionado vai melhorar as propriedades mecânicas de resistência à fadiga, corrosão, oxidação, tudo isso a altas temperaturas. Então, é necessário, dentro de uma aplicação de engenharia, por exemplo, dentro de um uso, que a peça tenha resistência, porém, grandes resistências significam altas durezas, por exemplo, e peças com altas durezas não absorvem impacto. Alta dureza significa fragilidade. Só que peças que não são tão duras, peças que são dúcteis, não têm uma resistência ao desgaste muito boa. Para compensar isso, tem-se o tratamento termoquímico, que utiliza a introdução de um elemento químico para aumentar apenas na superfície a sua dureza, mantendo a peça tenaz, ou seja, mantendo a peça não frágil, mantendo o miolo mole. É feio falar isso, em engenharia não se fala, mas é só para que a gente didaticamente consiga passar o conceito. A casca ou superfície ficará mais dura e o miolo ou interior ficará mais tenaz, mais dúctil, entre aspas, mais mole. Então, esta é a finalidade do tratamento termoquímico, que a gente vai ver aí que existem vários tratamentos termoquímicos, mas todos eles têm a finalidade de endurecer o material superficialmente. Então, a gente está vendo aqui que
existem diversos tipos de processos que se introduzem elementos como o carbono, o nitrogênio ou uma combinação dos dois, e isso é chamado de tratamentos termoquímicos, que utilizam então a introdução de um elemento, e a introdução desse elemento pode ser feita de três maneiras: ou sólida, ou líquida, ou gasosa, ou uma plasma, a quarta maneira, mas as mais convencionais e mais comuns são a sólida, a líquida e a gasosa. Ou seja, o processo cementação que introduz carbono, ele pode ser introduzido em um ambiente sólido, em um ambiente líquido, em um ambiente gasoso. A nitretação, que introduz nitrogênio, vai ser introduzido nitrogênio ou de uma forma sólida, ou de uma forma líquida, ou de uma forma gasosa. Ou seja, o ambiente do tratamento vai ser sólido, líquido ou gasoso. E a introdução vai ser propiciada, vai ser favorecida pelo aumento da temperatura e pelo processo de difusão, que é exatamente cada elemento químico sendo adicionado à estrutura interna do material, porém apenas na superfície. Aqui a gente está vendo aí os diversos tipos de tratamentos. Aqui ó, dá para a gente ver inclusive uma engrenagem. Uma engrenagem é um exemplo bem didático de se explicar um tratamento termoquímico chamado de cementação ou nitretação, por exemplo. A engrenagem, ela sofre esforços e, dependendo da sua utilização, alguns impactos. Então, se a engrenagem não tiver uma resistência ao impacto, ela vai trincar, ela vai se fraturar. Se a engrenagem tiver uma dureza muito grande, ela pode chegar a ter uma fratura. Se a engrenagem tiver uma dureza muito grande, ela pode trincar, porque ela vai se fragilizar. Então, o material da engrenagem precisa ser mais dúctil. Porém, aonde existe o contato entre os dentes da engrenagem, se for muito dúctil, vai acontecer um desgaste prematuro. E isso faz com que eu precise aqui, exatamente na região de contato entre as engrenagens, eu precise de uma dureza, ou eu precise de uma resistência ao desgaste. Esta resistência ao desgaste apenas superficialmente é o que é a finalidade, é a finalidade do tratamento térmico de cementação. Fornecer uma camada mais dura, mais resistente ao desgaste, que não ultrapasse a superfície, fique ali em torno de 2 milímetros, por exemplo. Isso significa que 2 milímetros da superfície nós teremos uma modificação da estrutura interna, uma modificação da composição química. Porém, todo o restante do material continuará tenaz, continuará dúctil, continuará bem mais mole, absorvendo o impacto, resolvendo o problema do desgaste. Então, basicamente, todos os tratamentos termoquímicos adicionam um elemento ou mais elementos através da difusão, através do aumento da temperatura, da movimentação interna, da difusão, e o ambiente ou meio como isso é feito pode ser gasoso, líquido ou sólido. É isso que diferencia as
formas de aplicação do elemento químico. A forma como o elemento químico será adicionado será a difusão, e o meio aonde isso vai acontecer vai ser líquido, gasoso ou sólido. Aqui a gente consegue visualizar como funciona a difusão e o que é a difusão. A difusão é uma movimentação atômica, ou seja, átomos que se movimentam de acordo com a energia que eles ganham. Então aqui, ó, os átomos irão ganhar energia através do aumento do calor fornecido, do calor cedido. Então precisa haver um aquecimento, por isso que é chamado de difusão termoquímica. O termo vem de temperatura, calor, e isso significa que a matéria irá ser transportada através da matéria. Então nós temos um rearranjo aqui, ó, interno, de acordo com a introdução de um átomo, de um elemento químico, possibilitado pelo aumento da temperatura. Quanto maior o aumento da temperatura, maior a difusão. Então acontece uma movimentação atômica. Isso aqui a gente está vendo, ó, na parte amarela aqui, é a parte interna do material. Quando se aumenta a temperatura, estes átomos começam a se movimentar para dentro do material. Então se você tiver aqui uma região rica em carbono, rica em nitrogênio, ou o elemento que se queira adicionar, quando se aumenta a temperatura, estes átomos migram para dentro do material. Isso aumenta a dureza superficial. O processo então da difusão termoquímica vai acontecer todas as vezes que se aumentar a temperatura. Então nós temos temperaturas aí próximas a 800, 900 graus Celsius para que aconteça então a difusão termoquímica. Então basicamente o que a gente consegue visualizar aqui neste exemplo é a difusão quando a temperatura é aumentada. Quando a temperatura é aumentada, fornece-se mais calor, e essa energia é energia suficiente para a difusão dos átomos. Vamos supor aqui um átomo de carbono e aqui um material, um aço, por exemplo. Aumenta a temperatura, vai aumentando a temperatura, os átomos de carbono vão se difundir através do material. Aqui nós temos um aumento de dureza e aqui ainda não. Isso significa que quanto mais nós temos a temperatura aumentando, maior é a difusão. Então mais átomo nós temos aqui. Quanto mais tempo demora, mais átomos entram. Quanto maior a temperatura, mais eles entram. Quanto mais tempo demora, mais tempo eles vão entrando, maior vai ficando a dureza deles aqui. Eu vou fazer um intervalinho aqui e vou dividir o vídeo aqui para não passar de 15 minutos, senão não consigo colocar lá no YouTube.